Amém? Vamos abrir a Bíblia, Salmo capítulo 6, ou Salmo 6. Estamos cada manhã de domingo meditando no Salmo. Hoje especificamente, Salmo 6. Salmo 6 está escrito. Salmo 6, Salmo de Davi para o cantor mor em Legenote sobre Siminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti mais uma vez, e que nessa manhã a Tua Palavra venha nos alimentar, que nessa manhã a Tua Palavra venha nos fortalecer, que nessa manhã a Tua Palavra venha nos guiar, Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais um salmo de Davi, esse especificamente, Davi traz algumas instruções a mais para o cantor mor. Quando nós pensamos no trabalho de Davi, principalmente pensando na edificação do templo que viria com o seu filho Salomão, a partir dos salmos de Davi começa a estruturar tudo aquilo que diz respeito à condução do louvor no templo do Senhor. Tanto que ele vai usar esse argumento aqui como um álibi para que Deus de verdade socorra ele e responda a sua oração. Então Davi ele foi muito cuidadoso com as questões do preparo e do exercício do louvor no templo, e ele dá alguns detalhes nos seus salmos para orientar o dirigente ou aquele que era responsável pelo louvor no templo, como esse louvor deveria ser conduzido. Uma das marcas dos salmos de Davi é que esses salmos deveriam ser cantados acompanhados por instrumentos musicais. Então Davi não apenas fala isso usando o nome lá do salmo. Existem dois nomes que podem ser dados à expressão salmos ou cânticos no Antigo Testamento, e o que Davi normalmente usa é mismó, que significa um cântico que deve ser acompanhado por instrumentos musicais. Davi, em alguns salmos, como nós vimos anteriormente, a parte do 3, que ele só diz que deve ser cantado acompanhado por instrumentos musicais, no 4, no 5 e no 6, ele determina que tipo de instrumento musical deve ser usado. Que tipo de instrumento deve ser usado no toque. E aqui no 6 ele ainda especifica a que tipo de tom essa melodia deve ser cantada, quando ele vai usar o siminite, que é uma oitava, né? E aí nós não sabemos se ele deveria ser cantado para ser cantado por homens aqui, pelos tenores ou pelos baixos, se a oitava é acima ou a oitava abaixo, mas ele vai deixar claro aqui que esse salmo ele deve ser acompanhado por instrumentos musicais, mais especificamente instrumentos de corda, que é o que significa o neginote aqui, e que ele deve ser cantado com uma oitava, ou acima ou abaixo, mas por força da palavra não ter uma tradução consistente e firme assim no original, então a gente só sabe que ele deveria ser cantado e entoado por homens, acompanhado por instrumento de corda, possivelmente aqui a harpa,
O salmo anterior deveria ser acompanhado por instrumento de sopro. O 4 deveria ser acompanhado por instrumento de cordas, normalmente, sem definir isso. Então, os salmos, eles foram escritos, eram em parte orações que foram escritas e foram transformadas em cânticos a fim de serem cantados não apenas no templo, não é? Mas também nas festividades de Israel, como os cânticos dos degraus, se eu não me engano, Salmo 121 até o 134, que eram cantados enquanto as pessoas estavam subindo as escadarias do templo em Jerusalém, templo no alto. Então as pessoas iam para Jerusalém em uma subida, enquanto o povo de Israel ia subindo para o templo, eles iam cantando aqueles salmos, que são os salmos de romagem, que eles iam cantando, peregrinando para Jerusalém, para o templo, no dia do sacrifício da expiação. Então aqui nós temos mais um salmo de lamento, misturado com o que nós chamamos de salmo de penitência. Então nós vemos acompanhando desde o capítulo 3 os salmos de lamento de Davi. Davi estava enfrentando alguns problemas. Alguns estudiosos dizem que esse momento em que ele escreveu esse conjunto de salmos primeiros aqui, isso poderia estar se situando no período que ele iniciou o seu governo, quando ele foi coroado rei e assumiu isso, primeiro em Judá, mas houveram algumas dificuldades com a aceitação do povo de Israel em relação ao reinado de Davi. Então, por força disso, ele foi perseguido. Também alguns situam esses salmos e esse conjunto de salmos também na época possível em que seu filho Absalão se rebelou contra ele e armou um motim em Israel. O povo apoiou Absalão e aí eles estavam perseguindo e procurando Davi para matá-lo. O seu próprio filho havia se levantado e agora queria tirar a sua vida para assumir o reino no seu lugar. Então Davi, no relato de 2 Samuel e 1 Samuel, ele vai expressar essa tristeza e essa angústia que ele tinha no coração por causa desse levante que o seu filho fez durante o tempo em que ele era rei. Então Davi, ele vivia afligido por causa dos seus inimigos. O tempo todo haviam pessoas querendo matar Davi, haviam pessoas e inimigos ao redor querendo invadir a terra de Israel para consumi-lo, e Davi vivia nessa tensão intensamente. O que acontece é que nos salmos anteriores, apesar dos inimigos estarem continuamente ao redor de Davi, nós víamos Davi seguro em duas coisas. Primeiro, na comunhão que ele tinha com Deus. Então nós vemos isso claro, Davi fazendo orações, como no Salmo 3, quando ele, no texto, não especifica isso diretamente, mas o ato contínuo no verbo no hebraico dá a ideia de que Davi, quando ora ao Senhor, ele diz: eu oro porque o Senhor sempre me ouve. E ele pôde, ao orar um dia, acordar no outro, dizer: eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor é que me faz estar seguro. E lá na frente, no Salmo 4, ele vai dizer a mesma coisa, só que olhando para o futuro. A segurança da comunhão dele com Deus e a certeza de que Deus era aquele que respondia às suas orações, fazia com que a pressão dos seus inimigos e o perigo de vida que ele continuamente enfrentava, encontrasse consolo e conforto na sua alma para passar por esses momentos de maneira mais tranquila. Tanto que no Salmo último ele confronta os seus inimigos, chama os seus inimigos ao arrependimento e diz para os seus inimigos que em Deus eles encontrariam uma alegria que era superior a qualquer tipo de alegria produzida pela experiência terrena. E ele usa as colheitas, que era um marco da alegria do povo daquela época. Quando chovia na sua época e eles colhiam, eles se alegravam porque sabiam que tinham alimento para mais um ano. Então isso era um motivo de alegria. E também a colheita da uva, no qual eles faziam vinho e por força da embriaguez eles se alegravam. E o salmista diz que se eles se arrependerem e voltarem-se para o Senhor, eles encontrarão em Deus uma alegria que é muito maior que as alegrias proporcionadas pelas coisas desse mundo, pelas coisas desse tempo, pelas coisas dessa era. Eu estava lendo o Salmo e estudando esses últimos dias, e uma das coisas que me chamou a atenção, observando não esse Salmo em si, mas o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5, e quando nós chegamos
no Salmo 6 é muito parecido com aquela situação que nós nos deparamos às vezes, em que um crente chega para a gente e diz: olha, pastor, eu estou enfrentando a luta e eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho batido na porta dele, eu tenho jejuado, tenho me consagrado, e parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu bato na porta dele, quanto mais eu busco a ele, mais as coisas pioram. E aí ele fica se questionando o porquê. E esse salmo, eu acho interessante, é que Davi está enfrentando uma situação como essa. Se você prestar atenção e fizer a leitura dos salmos de maneira contínua, 3, 4, 5, quando você chega no 6, a situação é desesperadora. E aí você percebe que toda aquela confiança que Davi expressava nos salmos 3, 4 e 5 também se foram. As acusações que os inimigos faziam contra ele, em especial a acusação de que ele estava passando por tudo aquilo porque Deus estava castigando ele por algum tipo de mal que ele fez, havia invadido o seu coração. E além de tudo isso, de toda essa pressão e de toda essa dúvida da alma, Davi ainda havia sido acometido de uma enfermidade física e os seus amigos estavam torcendo para que essa enfermidade fosse terminal e ele morresse. E aí nós encontramos Davi enfrentando o problema com uma doença grave que o estava afligindo muito, e ainda havia a tristeza por causa dos seus inimigos que ainda continuamente estavam procurando tragar-lhe a vida e destruí-la, e agora ele enfrentava esse problema da doença. E mais diretamente, pela construção do salmo, Davi pensava seriamente no fato de que ele poderia estar sofrendo aquela doença por causa de algum pecado que ele havia cometido. A perspectiva do Antigo Testamento, só mudando a figura do pastor para o pai, para Deus. Mas Davi estava pensando seriamente de que aquela enfermidade, aquele momento desesperador em que ele estava passando, era o supremo pastor com o seu cajado trazendo a ovelha para o caminho certo. É muito semelhante àquilo que em Hebreus 12:6 a Bíblia fala sobre o tratamento de Deus para com seus filhos que querem andar fora do caminho trilhado por ele. O texto vai dizer que Deus disciplina, açoita e corrige aquele que tem por filho. Se ele não faz isso, não é filho. Se anda fora dos seus caminhos, não é filho, ainda que abra a sua boca para dizer que é. Porque se é filho e sai dos caminhos, Deus disciplina, Deus açoita, para que esse filho volte à sanidade, volte ao caminho, volte ao rumo e simplesmente se torne, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, depois do 6, 7, 8, 9 e 10, para que esse filho se torne participante da sua santidade. Então o salmista ele está enfrentando esse momento de sofrimento físico, de sofrimento por causa dos seus perseguidores, e agora também essa perspectiva de que Deus de verdade pode estar por trás daquele sofrimento. Quem está lendo, fazendo a leitura conosco das Escrituras em um ano, quando leu 2 Samuel capítulo 16, Absalão se levanta contra Davi para assumir o trono e para derrubá-lo do trono, e ele ajunta o povo de Israel e vem para Jerusalém para tentar matar o seu pai e assumir o trono de Israel. E aí Davi, quando é informado, Davi foge. E Davi foge muito entristecido, né? Diz que não apenas Davi chorava muito, e isso era visto por onde quer que ele passasse, como o povo que o seguia chorava muito por causa das notícias que receberam do povo de Israel haver se aliado ao seu filho para destroná-lo e derrubá-lo do trono. E uma das coisas que o povo dizia é que Deus havia abandonado Davi, Deus havia se esquecido de Davi, por isso ele estava naquela situação. Enquanto Davi está fugindo de Absalão, ele, em 2 Samuel 16, ele se depara com Simei, né? E Simei, enquanto Davi ia passando, Simei pegava em pedras e jogava no rei. Simei amaldiçoava o rei, tanto que os soldados do rei perguntaram se era para fazer alguma coisa, e Davi disse: deixa. E a ideia de Davi era que deixasse ele fazer aquilo, porque Deus poderia estar naquele negócio.
naquela exposição ao homem, segundo o coração de Deus, conforme Deus disse, a humilhação pública. E é justamente nesse contexto de sofrimento por causa dos seus inimigos, de sofrimento por causa da enfermidade, da tensão que ele estava em relação ao sentimento de que agora Deus havia se afastado dele. Ele perdeu esse senso de comunhão que Davi vem e ora. E aí o salmo muda um pouco de configuração, porque enquanto nos outros salmos Davi simplesmente ele fazia a sua oração, apresentava a sua necessidade, falava dos seus inimigos, pedia a Deus que o socorresse e depois pedia que Deus abençoasse. Aqui é diferente. É inserido no salmo algo que não estava contido nos outros, um momento de contrição e de confissão de pecados. Então, quando um salmo, no seu conteúdo, ele expressa em algum momento essa atitude daquele que o escreveu na oração que está redigida, um momento de confissão de pecados, então esses salmos são chamados de salmos de penitência. E aqui Davi, ele vai começar o salmo justamente apresentando a necessidade que ele tem de que Deus novamente volte a se aproximar dele, como se Deus o houvesse de verdade abandonado, como seus inimigos estavam dizendo. Então o salmo de número 6, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 7, em que Davi, ele apresenta a sua lamentação, ele suplica a Deus e ora a Deus. Então, nesse sentido, ele apresenta a Deus o estado em que ele se encontra, e por causa desse estado, ele argumenta com Deus a necessidade que ele tem de que Deus o socorra. Então, como dissemos para os irmãos, há uma diferença muito grande entre lamentar e murmurar, não é? A lamentação, ela é o momento em que você se apresenta diante de Deus e expressa o momento em que se encontra a sua alma por causa das aflições que estão circulando você e que estão atingindo a sua vida, e você colocando em Deus a sua confiança, você clama para que Ele lhe socorra. Outra coisa é você se apresentar diante de Deus reclamando da situação e simplesmente exigindo que Ele faça alguma coisa, porque aquilo não é coisa que Ele faça com uma pessoa tão boa como você. Normalmente a murmuração é a expressão de um coração que está indignado pelo fato de Deus permitir que uma pessoa boa como ele passe por aquilo. E aí o salmista nos ensina uma coisa interessante aqui em relação a isso. Quem está falando é Davi, rei Davi, aquele que Deus apresenta como um homem segundo o coração dele, queria fazer a vontade dele, mas Davi não ousa fazer como aquele fariseu na porta do templo, na parábola do fariseu, tentar constranger e obrigar Deus a abençoá-lo por força dos méritos que ele possuía. Então, na primeira parte, versículo 1 ao 7, Davi, ele expõe essa realidade da dor da alma, do sentimento que havia no seu coração a Deus, e põe em Deus a confiança do seu socorro. E do 8 ao 10, a configuração muda, e aí já não há mais lamento nem súplica, mas vitória e alegria. E uma coisa nos chama a atenção é que enquanto Davi orava, ele teve a convicção no seu coração que Deus respondeu a sua oração, antes mesmo que as coisas acontecessem. Então Davi começa a sua oração se sentindo distante de Deus, como se Deus tivesse se afastado dele, e na hora que ele percebe, tem a percepção de que Deus deu ouvidos à sua oração e vai respondê-lo, ele simplesmente agora deixa o lamento de lado, deixa a tristeza de lado, e uma alegria profunda invade o seu coração, e ele manifesta a sua alegria, a sua confiança em Deus. E aí, final do salmo, ele apresenta os seus inimigos diante de Deus, e novamente ele faz aquele upgrade, aquele salto para o dia do juízo final, para o dia da prestação de contas, em que Deus vai castigar os inimigos dele, mas ele não vai fazer parte desse castigo, porque ele foi aceito por Deus. Então aqui nós temos essa configuração dos salmos, em que ele expressa a sua tristeza, a sua lamentação, busca socorro em Deus, e Deus o socorre. Então, primeira parte do salmo de Davi, nós encontramos um Davi debilitado. E é uma coisa interessante assim, crente pode ficar debilitado, gente.
Crente pode ficar enfraquecido em alguns momentos da sua vida por força das imperfeições que nós temos na caminhada. Nem sempre temos vigor e força para lidar com umas situações da vida igual a qualquer outro, né? Nós estávamos conversando quarta-feira de manhã na oração dos homens lá em casa e às vezes quando os homens estão... Antes de nós orarmos, cada um faz o seu pedido de oração e normalmente eles partilham as lutas que estão enfrentando, e aí um partilha uma luta que o do lado pensa que é muito difícil e o do lado não quer mais fazer a oração porque ele está envergonhado. Como é que ele vai pedir oração perto da do irmão por uma lutinha tão mínima que ele está passando? Só que essa questão do tamanho da luta e o efeito que ela faz na vida é pessoal. É muito pessoal. Uma enfermidade dolorosa para um pode ser mais fácil de lidar do que uma encravada para outro. O salmista disse que Deus conhece a nossa estrutura, lá no Salmo 103, e sabe que nós somos pó. Então, nesse sentido, a maneira e a capacidade como cada um lida com as adversidades da vida vai fazer com que cada um tenha reações diferentes, tenha dificuldades diferentes e tenha intensidade de sofrimentos diferentes. Então, nesse sentido, Davi aqui, ele simplesmente demonstra na sua oração o estado de debilidade física em que ele se encontra no versículo 2, a respeito da sua doença que ele está enfrentando, e no verso 3, ele vai mostrar que está preocupado pelo fato dessa doença ser o reflexo da disciplina de Deus sobre a vida dele. Ser Deus de verdade castigando ele por causa de alguma coisa que ele havia feito, e isso pode ser o resquício daquelas acusações que os seus inimigos estavam fazendo. Então, no verso 3, ele não apenas no 2 está debilitado fisicamente, sentindo as dores e a agonia da enfermidade, mas no verso 3 ele está perturbado assim espiritualmente, e isso é demonstrado. E aí, lá no verso 7, ele vai fazer inferência aos inimigos que estão, assim, usando o termo humano, torcendo para que a doença mate ele. Então havia todo um coro, uma torcida organizada, esperando que de verdade aquele momento da vida de Davi, enfrentando aquela enfermidade, fosse o fim dele. Se ele não morre por causa dos inimigos que querem destruí-lo, que Deus fizesse alguma coisa para que ele morresse diante daquela doença. E aí, enfrentando toda essa pressão e toda essa condição, Davi ora ao Senhor. Primeira coisa é que ele não se apresenta como o crentão, não. Ele não se apresenta como aquele que Deus deveria abençoar pelo fato do seu bom comportamento, ou da sua condição, pelo fato dele ser escolhido, dele fazer parte do povo de Deus, da promessa do Messias haver sido feita na sua linhagem, ou coisas como essas. O homem segundo o coração de Deus, ele começa o seu salmo pedindo a Deus para que a sua misericórdia se estenda sobre ele, e Deus impeça que aquele castigo que ele está recebendo chegue ao seu final com êxito. O final é a morte. Na cabeça de Davi, ele estava caminhando para esse fim. Então ele suplica a Deus, ele clama a Deus: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Então o sofrimento para ele aqui está grande demais. O que é que ele faz? Pede a Deus para que alivie isso. Pede a Deus, ele suplica: Senhor, olha, o fardo está pesado demais, a dor está doendo demais, a tristeza está demais. Então eu peço ao Senhor que estenda a sua mão e reverta isso. Então não é errado nós suplicarmos a Deus, não é errado nós clamarmos a Deus, quando na verdade os limites das lutas e dos sofrimentos da nossa vida chegaram ao ponto que parece que vai fugir do nosso controle. E aqui mais especificamente nós observamos que a luta de Davi foi algo que perdurou. Por isso que eu digo que é muito parecido com aquela pessoa que está enfrentando luta e diz: pastor, mas eu já orei, eu estou orando há um monte de tempo, quanto mais eu oro, mais a coisa fica ruim. Mas a solução para isso é, se está ficando pior, então você deve orar mais e não desanimar.
Você deve buscar ao Senhor, ainda que pareça, como a ideia do texto passa aqui, que Deus se afastou de você e, como seus inimigos estão dizendo, Ele abandonou você e largou você de mão. Mas Davi confiava em Deus, ele leva em consideração os atributos do seu Criador para estabelecer a direção da sua oração em busca da resposta que ele espera. Então, mesmo ele tendo aquela sensação que poderia estar sendo castigado por Deus por causa do seu pecado, ele conhecia um Deus que era misericordioso, um Deus que perdoava o pecado daquele que se voltasse para ele arrependido, e ele alcançaria misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. O salmista sabia disso, ele tinha uma compreensão clara, então ele sabia que caminho trilhar. Então ele pede a Deus que tivesse misericórdia dele, já que a ideia dele é que Deus estava castigando, então a misericórdia é justamente esse ato de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos. Merecemos a punição, mas Deus resolve travar essa punição, recolher a sua mão e nos privar naquele momento. Então, na hora que as coisas ficam difíceis, não existe caminho melhor para nós buscarmos socorro do que buscarmos socorro em Deus. Então, ele pede para que Deus, ele tenha misericórdia, porque ele é uma pessoa fraca, ele não é um superdotado, não é um superpoderoso, e ele vai dizer que Deus cure ele, porque os meus ossos estão perturbados. E aqui nós temos um problema na interpretação, porque não sabemos se ele está falando literal ou figurado. Lá no Salmo 32, Davi escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51, depois que ele cometeu aquele pecado lá de ter adulterado com Betseba, a mulher de Urias o Heteu, e depois, para consertar a coisa, mandou assassinar Urias, e ele se tornou culpado do adultério e do assassinato ao mesmo tempo, e como consequência disso, o filho que nasceu daquela relação extraconjugal de Davi, ele morreu, por mais que Davi houvesse batido na porta dele. Mas entre o período do pecado de Davi e aquele momento em que o profeta Natan se levanta para denunciá-lo com aquela parábola das ovelhas, o que é que acontece? Davi endureceu seu coração. E ele simplesmente fechou o seu coração para não assumir a culpa daqueles pecados que ele havia cometido. E lá no Salmo 32 ele diz que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos apodreceram dentro dele. E ele perdeu toda a alegria do seu coração, o seu vigor, perdeu a vontade de viver, perdeu a alegria que ele tinha acabado aqui no 5 de dizer para os inimigos dele que se eles se convertessem, eles iam possuir uma alegria superior a qualquer coisa que eles poderiam experimentar aqui. No Salmo 51, ele pede a Deus para dar a ele um coração puro e restituir a ele a alegria da salvação. Porque a tristeza que invadiu a sua alma era tão grande que ele havia perdido o sentido de viver. Mas ainda assim, ele continuava olhando para o Senhor, mas ainda assim, ele continuava buscando socorro no Senhor. Então, na hora em que a nossa alma está perturbada, o socorro é Deus. Normalmente as pessoas se isolam, normalmente as pessoas se afastam, normalmente na hora da pressão as pessoas deixam de ouvir a Deus, lendo a sua palavra, e não oram mais. E isso é pedir para que a situação piore. E um abismo puxe outro abismo até que a pessoa sucumba. Se nesses momentos nós não buscamos a Deus, se esvai a nossa esperança. Se esvai toda a possibilidade de haver um retorno, uma sanidade, a menos que Deus tenha um propósito na nossa vida e Ele mesmo resolva nos reerguer. Hoje, na leitura que fizemos no início, vocês viram, o povo de Israel não havia destruído os 2 bezerros de ouro que havia sido feito por Joacás, eles ainda mantinham os bosques, que eram os lugares onde eles colocavam os ídolos para serem adorados. O povo de Israel ainda estava adorando ídolos e queimando incenso a ídolos, mas Deus se lembrou da promessa que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó e estendeu a sua mão e livrou o seu povo.
mesmo seu povo estando no erro, mesmo seu povo estando no pecado, por causa daquilo que ele disse a Abraão, Isaque e Jacó. Ele não iria destruir a nação de Israel, porque ele havia prometido que ela seria como a areia da praia e como seria em multidão como as estrelas do céu. Então aqui Davi se lembra desses atributos da natureza de Deus. E mesmo tendo toda essa compreensão de que estava em falta com ele, ele o busca. Ele diz que em seu corpo ele está fraco por causa da enfermidade e a sua alma está perturbada. E ele diz: Deus, quando é que o Senhor vai me socorrer? Até quando o Senhor vai permitir que eu esteja nessa situação? E aí ele clama ao Senhor que Deus o torne a tratar como ele o tratava antes desse momento. E aí uma das coisas que nos ajudam a entender o pedido dele aqui é o Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 5. Por força da certeza da comunhão que ele tinha com Deus, mesmo no meio de todos os problemas, ele conseguia ter paz, ele conseguia ter alegria, ele conseguia ter confiança e ele conseguia ter segurança, por causa da certeza de que Deus estava presente com ele e estava abençoando a vida dele. Então, nesse sentido, ainda que pareça que nós estejamos em falta, nós precisamos nos lembrar a socorro em Deus. Ele não era misericordioso para Davi. Ele não foi só misericordioso para Jeremias, quando ele escreve em Lamentação, aquele lamento dele do capítulo 3 até o capítulo 20. Por isso que às vezes as pessoas ouvem dizer que o profeta Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele chorava demais. E aí você leia o livro de Lamentações que você vai saber por que ele era chamado de profeta chorão. E por que ele chorava tanto. Mais especificamente, se você ler o capítulo 3, verso 1 ao 20, você vai chorar com ele. Ele tem essa mesma sensação de Davi, que ele está sendo alvo do castigo divino. E ele diz: Deus, o Senhor me colocou como alvo, e o Senhor está com as suas flechas lá só tirando em mim. E o Senhor pegou pedras e quebrou meus dentes todinho com pedra assim batendo. A sensação é que Deus simplesmente está fulminando ele por causa de alguma coisa que ele havia feito. Mas quando ele chega no capítulo 20, depois de alimentar, dizer que a sua alegria tinha ido embora, a esperança da sua vida tinha ido embora, ele olha para ele e ele está vivo ainda. Todas essas coisas aconteceram com ele, mas ele ainda continuava de pé. Então, se ele estava vivo e de pé, tinha esperança. E aí ele muda o seu foco e diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mesmo que a situação diante dos meus olhos digam totalmente o contrário, mas eu tenho um Deus que pode mudar situações. E aí ele se volta e diz que ele está de pé porque mesmo naquela situação e naquela luta, a misericórdia de Deus se renovava a cada dia, e Deus ia continuar renovando a sua misericórdia, e ele iria esperar no Senhor e confiar no Senhor até que a resposta do livramento viesse. Então a oração tem esse poder, quando ela é feita com fé, mas não é fé na fé, não é fé na confiança de que a gente vai mudar e porque a gente vai mudar Deus vai abençoar isso, mas é uma confiança depositada em Deus e naquilo que Ele é, em seus atributos de misericórdia, graça e amor incondicional. Nós nos sustentamos disso. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então, parece que está demorando, e está demorando tudo muito semelhante àquela história de Paulo com o espinho na carne, em que ele suplica 3 vezes ao Senhor que livrasse ele, tirasse aquele espinho da sua carne, e Jesus não respondeu a sua oração como ele queria, não tirou o espinho, mas mostrou para ele que aquilo que ele precisava para continuar a sua vida, ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Então, o salmista aqui, ele vai pedir que Deus, em sua graça, o socorra e estenda a sua mão para abençoá-lo. Então ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Então ele está vivendo essa expectativa do vale da sombra da morte. Muito diferente daquilo que ele é escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Aqui nós encontramos um momento de fragilidade de Davi, ele está temendo a morte.
E aqui, não a morte por causa do estado intermediário, para o lugar que ele iria depois da morte, se céu ou inferno, mas por causa da visão limitada que eles tinham acerca dessas coisas. Então você deve interpretar essa expressão de Davi lembrando que ele não tinha a Bíblia toda em suas mãos. Ele não tinha o livro de Apocalipse na sua mão, que mostrava que vai vir novos céus, nova terra. Não tinha a promessa de que se você morrer agora e você crê em Jesus Cristo, você vai habitar com Ele no paraíso direto e vai desfrutar do gozo da presença do Senhor, tanto que Paulo disse que era lucro. Então a ideia deles era aquela ideia dos sinótipos, dos evangelhos sinóticos, que você ia morrer e iria ser sepultado e aguardar o dia da vinda do Senhor, do dia do juízo, em que Deus estabeleceria o seu reino de glória definitivo. Então Davi está preocupado com aquele momento, e o argumento que ele vai usar é o zelo que ele tem pela obra de Deus, é o desejo que ele tem de servir a Deus no templo, e o fato dele ainda não haver acabado de escrever toda a orientação para como, quando o templo fosse construído, os cantores deveriam cuidar do louvor da casa de Deus. Então ele estava fazendo uma obra para Deus e ele estava preocupado que ele morresse e aquilo que ele estava preparando para o serviço do templo, no que diz respeito ao louvor, simplesmente ficasse inacabado. Então ele vai pedir a Deus que o livre daquela tristeza de alma e que o livre da enfermidade que o atormenta. Só que existe um motivo por trás disso. Então, às vezes, nós podemos fazer aquela oração que é condenada e que Tiago condena, né? Aquela oração que está voltada somente para os nossos interesses pessoais. Nós pedimos a Deus somente porque queremos que os nossos interesses pessoais sejam satisfeitos. Imagine, você recebe uma notícia que diz: olha, você está enfermo e você vai morrer. E aí você pede a Deus: não me deixa morrer agora. Por quê? Se para aquele que tem fé em Jesus Cristo a morte é lucro, se a passagem dessa vida para o outro, para aquele que foi alcançado pela salvação de Deus, é uma vida eterna, de paz, alegria e comunhão com Deus, e simplesmente a gente rejeitar tudo isso por força de querer participar mais um tempo dos sofrimentos dessa vida. Então alguns dizem: eu não queria morrer ainda porque eu não casei ainda, né? Eu quero crescer um pouquinho, casar, ter casa, ter filho, ou eu ainda não fiz faculdade, eu queria fazer faculdade, ou eu ainda não realizei meu sonho. Deus, pelo amor de Deus, deixa eu passar mais um tempo aqui porque eu quero realizar meus sonhos. Davi não fez isso. A preocupação de Davi não era com seus interesses pessoais na oração. Davi queria que Deus respondesse a sua oração por causa da glória de Deus, por causa daquilo que ele estava preparando para o serviço a Deus ser executado no templo. Então não é errado nós clamarmos a Deus, mas às vezes as nossas orações se tornam vazias por causa do motivo pelo qual nós estamos orando. Nós não temos interesse em Deus, ou como nós vimos na oração do Pai Nosso, a estrutura é que nós podemos pedir, nós podemos apresentar a Deus as nossas necessidades materiais, terrenas, temporais. Só que antes disso, o interesse maior da nossa alma deve ser a glória de Deus. Por isso, Pai nosso que está no céu, seja santificado o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí, quando essas coisas estão na nossa mente, e esse é o propósito do nosso coração, quando nós pedimos e Deus não responde, nós não desesperamos. Nós descansamos por sabermos que a vontade dele é a melhor para nós. E às vezes, em sua vontade, Deus estabelece que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Às vezes ele permite que esse vale chegue a consumar o propósito para o qual ele existe, e às vezes ele nos livra de lá. Então ele vai dizer para Deus: porque na morte não há lembrança de ti, nem no sepulcro quem te louvará. Então ele está tendo uma visão natural da morte. Você está no convívio do povo de Deus, vem para as reuniões do povo de Deus, está louvando com o povo de Deus, aprendendo a palavra com o povo de Deus, e você morre. Então você vai deixar de vir ao culto no domingo, na terça, vai deixar de vir para o culto das mulheres. Por quê? Porque você não comunga mais com a realidade dessa vida. Então, quando ele diz que os mortos não louvam a Deus, ou quem te louvará, ele está falando que ele, se morrer, não vai mais poder participar dos momentos de adoração a Deus no templo com o povo de Deus. E aí ele expressa a Deus a sua agonia: eu estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama,
molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa dos meus inimigos. Aquele homem cheio de confiança que quando orava nos salmos anteriores, simplesmente sentia alegria, se revigorava e dormia e acordava cheio de júbilo no outro dia, ficou para trás aqui. Davi disse que a única coisa que ele conseguia fazer a madrugada toda era chorar e gemer e lamentar diante de Deus, por causa da luta externa, inimigos e enfermidades, por causa da luta interna, esse sentimento de que Deus havia de verdade se afastado dele e estava castigando ele. Às vezes a gente se sente dessa maneira. Davi não era um homem diferente de nós, era um pecador que foi separado por Deus para fazer uma obra. Mas quando a gente pensa que o próprio Deus disse que levantaria um homem segundo o coração dele, que faria a vontade dele, e mais uma vez, mais adiante, ele responde que Davi era um homem segundo o coração dele, que quando ele escolheu Davi, ele não escolheu pela aparência quando rejeitou seus irmãos, mas escolheu por causa do coração dele. E esse homem a quem Deus atribui essas qualidades é esse mesmo homem que agora está sofrendo amargamente, está derramando a toda a sua alma em lágrimas diante de Deus. A gente olha aqui a hipérbole dele, daí ele diz que a cama dele ficava alagada e não havia mais lágrimas nos seus olhos que pudesse comportar isso. E aí ele espera que Deus ouça o clamor dele no verso 4, volta-te para mim, Senhor. A ideia era que o Senhor de verdade me faça perceber e sentir aquela relação de comunhão que nós tínhamos antes. E aí, depois de haver padecido por um tempo, depois de haver chorado muitas noites, tem aquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem uma manhã. Então, essa noite aqui em que ele expressou o seu clamor através dessa oração, foi aquela noite em que o sofrimento, pelo menos nesse aspecto aqui da dor física, do sofrimento físico e da angústia da alma por haver perdido a percepção da presença de Deus na sua vida, havia acabado. Então, no Salmo 8, ele já muda a figura. Então, a primeira parte ele se derrama e apresenta os seus argumentos, apresenta a sua súplica, e no 8 ele dá um júbilo. A alegria voltou ao seu coração. Por um motivo, porque ele percebeu que o Senhor aceitou a sua oração. O Senhor ouviu a sua oração, dependendo da tradução que você tem. Como ele teve essa percepção, eu não tenho como explicar para os irmãos. Nós temos alguns exemplos bíblicos assim, como o caso de Pedro na Porta Formosa. Quando foi orar pelo coxo, ele sabia o que ia acontecer. Paulo, quando amaldiçoou aquele ali, mas o mágico de cegueira, ele sabia o que ia acontecer. Então, no registro bíblico existem alguns momentos, como se a gente olhar para a vida da gente, não são muitos, mas esporadicamente, orações que a gente fez, que a gente sabia que ela ia ser respondida naquele momento. Então, não tem como a gente controlar isso. E aqui, a marca é que um dos maiores temores de Davi é que, de verdade, aquilo que o povo estava dizendo, que Deus abandonou ele, fosse verdade. E na hora que ele bate, pede, busca. Na hora que ele encontra em Deus a resposta da sua oração, a luta continuava a mesma. Os inimigos estavam lá, a enfermidade foi-se, ele foi curado. Mas a alegria voltou por causa da presença do Senhor. Por causa da presença do Senhor. E aí ele volta àquela sanidade dos salmos anteriores, em que ele olha para os seus inimigos e olha para o futuro deles e diz: olha, eles estão me perseguindo agora, mas Deus vai ter um dia para acertar contas com ele. E ainda que eles venham se dar bem contra mim aqui, lá no final eles vão se dar mal contra Deus, mas eu não estou no meio deles. Deus me separou, como ele disse no capítulo 5, como um rei para si. Ele me separou e me fez parte do seu povo, e não fez parte do povo que ele vai acertar contas e condenar no final, mas ele me separou para fazer parte de um povo que é possuidor de uma alegria que esse mundo não pode dar, e no final vai estar no lado dele eternamente, ao contrário dos seus inimigos. Então, quando ele vê que a comunhão com Deus, e ele
para a perspectiva dele, foi restaurada, não foi rompida, então ele olha para os seus inimigos e diz: olha, vocês se afastem de mim. Se afastem. Se aparte de mim. Ele vai dizer aqui no verso 8: apartai-vos de mim, todos o que praticais a iniquidade. Por que motivo ele fez essa afirmação aqui? Primeiro, porque ele estava consciente de que o problema que ele estava enfrentando de sofrimento era por causa do pecado dele. E a sensação de que Deus estava castigando era por causa do pecado dele. Então ele pede para aqueles que vivem dissolutamente em caminhos que são contrários àquele que Deus quer, que se afaste dele, porque não é para ser castigado por Deus que ele quer viver. Ele vai dizer na frente que ele quer viver a sua vida para louvar a Deus e reconhecer a Deus por aquilo que ele é. Essa deve ser a vida dele. Então eu não posso ter comunhão com aqueles que não temem ao Senhor. Eu não posso ter comunhão com aqueles que não fazem a vontade de Deus, porque eles serão castigados aqui, eles serão castigados no fim, no porvir. Então ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu o meu lamento, ele já ouviu, o Senhor já ouviu a minha súplica, e o Senhor aceitará a minha oração. E aí ele vai dizer: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, e tornem atrás e envergonhem-se no momento. E esse momento aqui é específico, é que eles sejam envergonhados no dia que eles tiverem que prestar contas ao Criador pelas suas vidas e pelas suas obras. Então, uma das coisas que me chama a atenção aqui: a alegria do salmista em meio à aflição era revigorada por causa da comunhão que ele tinha com Deus, pelo fato de Deus dar ouvido à sua oração e o seu clamor. Deus ouvia as orações do salmista. Quando ele fazia isso, o estimulava a continuar acreditando que o socorro viria a seu tempo, não é? É muito parecido com o sofrimento de Jó. É muito parecido a vida de Davi, a experiência de Davi narrada nesses salmos. Por quê? Porque ele está passando aflições, ele está passando por sofrimento, os inimigos estão acusando ele de que Deus está punindo ele por causa de pecado, e ele clama, e parece que Deus não responde. E os inimigos ficam acusando ele: está vendo, Deus não responde você porque você está em pecado, você abandonou e ele se afastou de você. Lá no capítulo 19, Jó passa por essa experiência, do versículo 25 ao 27. Quando ele está debaixo dessa pressão da acusação de que ele estava naquela situação porque ele fez algo contra Deus, ele havia pecado contra Deus, Deus estava castigando, ele dá aquele brado: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Parece que agora ele me abandonou, mas ele vai se levantar para me socorrer no seu tempo. Então o salmista tinha essa certeza: haveria o momento em que Deus iria se levantar e iria punir os seus inimigos, iria trazer descanso à sua alma. Terceiro motivo pelo qual a sua fé era fortalecida, a sua confiança e a sua esperança era renovada, é pelo fato dele saber que ele fazia parte do povo que Deus escolheu. Ele fazia parte do povo de Deus. E ainda que o povo de Deus possa, nessa vida, passar por lutas e por dificuldades, eles têm a companhia de Deus aqui. E se nós voltarmos aos nossos olhos para um futuro mais distante, nós temos mais motivo ainda de nos alegrar aqui, porque nós sabemos que no fim da jornada nós vamos fazer parte daquele povo que terá paz, alegria e comunhão eterna com Deus. Aqueles que não fazem a vontade de Deus não terão isso. Então Davi disse: eu não sirvo para andar com essas pessoas. Eu quero louvar a Deus, eu quero devotar a minha vida para a glória de Deus, eu quero devotar a minha vida para o louvor de Deus. E aqui, nesse salmo, nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, que a oração de Davi está alicerçada não nas suas obras e nos seus méritos ou na sua condição como rei. Quando ele se volta para Deus, ele alicerça e ele finca a confiança da sua oração na graça de Deus. Ou algumas traduções trazem graça, outros trazem misericórdia, mas ele sabe que Deus é aquele que trata com favor, muitas vezes, aqueles que o buscam, e não segundo aquilo que eles merecem. E ele apela para essa benevolência de Deus. Ele sabia que merecia o castigo, ele tinha consciência disso, que merecia ser punido por Deus, mas ele apela para que Deus remova essa punição, para que Deus remova a sua ira, para que Deus remova o seu castigo e o socorra naquele momento.
constantemente, e ele apela para a graça de Deus. Ele pede para que Deus cure ele pela sua graça. Graça é um favor imerecido. Deus estende a sua mão, mesmo ele não merecendo aquilo que Deus está fazendo, ou mesmo ele merecendo aquilo que Deus está fazendo. É uma oração diferente daquele do fariseu, como nós dissemos, que apresentou os seus méritos como motivo pelo qual Deus deveria abençoá-lo. Segunda coisa que nós vemos aqui é que, para que o socorro de Deus venha, é necessário que a gente reconheça a nossa incapacidade. Então, o apelo à misericórdia é um reconhecimento da incapacidade dele de fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Por isso que não dá para apresentar méritos pessoais a Deus para que Deus nos abençoe. Não dá para apresentar obras pessoais. Porque se tivéssemos capacidade para isso, então nós teríamos capacidade para resolver o nosso problema, e nem sempre nós temos. Então ele apela para a graça de Deus, ou dependendo da tradução, para a misericórdia. Ele reconhece o seu estado de fraqueza e debilidade e a sua incapacidade de por si mesmo conseguir lidar com aquela situação e vencer. Só que aí nós lembramos daquilo que foi dito no Evangelho: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Terceira coisa, está difícil, ficou mais difícil, está muito difícil. O socorro é buscar a Deus. Nós não temos outro socorro. Mesmo com a sensação de que Deus havia abandonado ele, Davi continuou batendo na porta. Ele não desistiu, e ele bateu, até o momento em que parece que a porta abriu, e ele percebeu, parece que ele enxergou a porta se abrindo. Quando a porta se abre, a tristeza foi embora, a alegria voltou, e ele diz: Deus ouviu a minha oração, ele ouviu o meu clamor, demorou, mas ele ouviu. Então, nesse sentido, nós devemos a exemplo de Davi. Ainda que pareça que Deus virou as costas para nós e cerrou o céu e fechou as portas e as janelas, batemos, porque nós sabemos que Ele não perdeu a sua misericórdia, Ele não perdeu o seu amor incondicional. Ele ainda é aquele que faz por aqueles que não merecem aquilo que eles precisam. Então nós temos que bater. Então Davi, ele não acreditou nisso. Olha, o povo está dizendo que Deus me abandonou, eu estou acreditando que Ele me abandonou, então eu vou me entregar e acabou tudo. Ele não fez isso. A confiança dele fez com que ele se reanimasse e batesse na porta de Deus. Ele não tinha fé na fé. Não tinha. Eu converso com muitas pessoas e às vezes elas tratam essa expressão como se fosse apenas uma expressão religiosa. Eu tenho fé em Deus. E elas ficam um pouco entristecidas quando eu digo para elas que essa fé em Deus deve fazer com que elas tenham Deus na vida. E a reação delas em relação a determinadas questões acerca do reino de Deus demonstra que a fé delas é falsa e elas estão distantes de Deus. E elas ficam entristecidas. Mas a fé genuinamente bíblica, quando exercida, ela nos aproxima do Criador e nos une a Ele, através de Jesus Cristo, uma união eterna. Nunca mais vamos nos separar. Então, nesse sentido, Davi, ele não tinha fé que Deus iria abençoá-lo, porque ele tinha fé. Hoje, infelizmente, é a ideia errada que permeia a maioria da mentalidade religiosa. Se eu tenho fé, Deus vai me dar. Não é fé na fé. Deus não vai me dar porque eu tenho fé. Ele vai me dar por aquilo que Ele é, pelo poder que Ele tem, em seus atributos e aí por diante, em sua vontade, em seu querer. Porque se Ele não quiser dar, ainda que eu tenha fé, toda a fé do mundo, eu não vou receber aquilo que eu estou pedindo. Então a fé não é depositada em mim, não é depositada na minha capacidade de mudar. Às vezes as pessoas estão passando por luta, eu acho que Deus está me castigando, mas eu vou mudar, porque quando eu mudar Ele me abençoa. Isso não funciona. Nós não temos esse poder. Aliás, nós temos que buscá-lo e pedir que Ele nos mude, e buscá-lo para que em sua misericórdia Ele nos abençoe. Então, a confiança de Davi em Deus estava depositada no caráter dele, no seu caráter amoroso, um Deus que ama incondicionalmente, no seu caráter misericordioso, o Deus que mesmo eu merecendo o seu castigo, Ele sustenta a sua ira e me preserva da dor e do mal, o Deus que é gracioso, que em seu Filho e a obra que Ele realizou, Ele não apenas retém a sua ira, mas Ele remove da minha vida para sempre. Então, nesse sentido, o caráter de Deus é a base pela qual nós olhamos para Ele com fé e buscamos o seu socorro. E aí Ele diz: volta-te para mim,
repete, Senhor, ou me faz experimentar toda aquela comunhão e aquelas certezas que eu tinha contigo anteriormente, mesmo no meio das tribulações. Então tira essa angústia da minha alma, tira essa fraqueza de alma e me faz novamente caminhar acreditando em Ti. Penúltimo, vemos então que a intimidade com Deus não nos impede de sofrer. Normalmente, quando passamos por luta e perguntamos a Deus por quê, é que nós estamos achando que Deus errou. Mas como é que Deus vai permitir que sofra um cara tão bom como eu? A nossa intimidade com Deus e a nossa vida com Deus não nos impede de sofrer aqui nesse mundo. Ela nos garante que quando nós partirmos desse porvir, não vamos sofrer nunca mais. Mas enquanto estamos aqui, o que vai nos sustentar é que saber que mesmo no meio do sofrimento, Ele vai estar conosco. Então, uma pessoa fiel a Deus sofre, uma pessoa que é comprometida com Deus sofre, e isso é o ensinamento das Escrituras, nada pode mudar. Por último, só é possível passar pelas aflições e vencê-las se nós buscarmos o socorro de Deus. Não temos escapatória. Então não importa o momento, as circunstâncias que nós possamos passar ou estejamos passando sofridas, a ponto de nós acharmos que elas estão além da nossa força, se quisermos ter esperança de mudar isso, a única esperança que nós temos é se nós buscarmos socorro em Deus. E aí a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é reafirmada, a nossa segurança é estabelecida porque nós temos o Senhor como nosso escudo, e aí mesmo que as circunstâncias adversas continuem diante de nós, nós vamos continuar caminhando, porque sabemos que o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o dia em que Ele nos entregar a Ele mesmo, no seu reino, perfeitos no final da jornada, para habitar com Ele para sempre. Eu quero que você curva a sua cabeça e pense nisso. Talvez você esteja vivendo um momento como esse, não tão intenso como o de Davi, ou talvez para você pior. Então a resposta do Salmo é a mesma: busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ainda que pareça que Ele tenha lhe abandonado, busque ao Senhor. Ainda que pareça que Ele não lhe ouve e tapou os seus ouvidos, clame ao Senhor. Peça ao Senhor. E se Ele não responder hoje, continue pegando amanhã, e batendo na sua porta e buscando. E se a resposta não vir amanhã, continue buscando, pedindo e batendo na sua porta, até que você possa ver Ele estender a sua mão, socorrer a tua vida, curar a tua alma e fazer com que a sua fé seja fortalecida de novo. Então vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. E ora, Senhor. Nada que eu possa colocar no teu altar, nada tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. No teu altar, um coração fiel
oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, nada encontrarás de bom em mim, Senhor, nada que eu possa colocar no teu altar, nada tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor, um coração fiel a ti. Isso eu quero para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, um coração fiel a ti. Isso eu quero para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer pela tua graça. Queremos te agradecer pelo teu amor incondicional, Senhor, sem os quais não teríamos, Senhor, coragem de voltar os nossos olhos para ti, Senhor, e nem a nossa voz em oração, esperando que o Senhor viesse em resposta ao nosso clamor e à nossa súplica, estender a tua mão e nos responder. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque não negamos que em determinadas circunstâncias da nossa vida, esses pensamentos que vieram em Davi tentam encontrar lugar, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, que nós somos pecadores demais, que nós cometemos erros que foram demais para a tua paciência, Senhor, que o Senhor virou as suas costas, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor fechou as portas do céu, que o Senhor travou os seus ouvidos, Senhor, e fechou os seus olhos para o nosso clamor e para a nossa oração. Mas a fé de Davi não estava depositada nas circunstâncias, Senhor, que estavam diante dos seus olhos, nem tampouco da aflição física que ele estava sentindo, mas os olhos dele estavam postos em ti e no teu caráter, Senhor, e nos teus atributos. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos faça, Senhor, continuamente lembrar dessas coisas, e que mesmo nos piores momentos, Senhor, da nossa alma, ó Deus, ou como se diz, Senhor, na noite da nossa alma, por mais escuro que esteja, nós venhamos nos lembrar que a tua luz está brilhando por trás da escuridão, e ela pode romper a escuridão e fazer o dia raiar de novo sobre a nossa vida. Por isso, sê com a minha vida e me ajuda a lembrar dessas coisas, sê com a vida dos teus filhos e os ajuda a lembrar dessas coisas. Nós te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus.